Olá, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nesse domingo bem gostoso com a sua família. Obrigado por nos receber na sua casa. Hoje nós estaremos recebendo no nosso programa uma endocrinologista de renome no nosso estado, a doutora Fernanda Laredo, é a minha médica, a médica do meu coração, da minha tireoide, da minha saúde. Então hoje nós vamos conversar sobre doenças endócrinas metabólicas, sobre qualidade de vida com a doutora Fernanda Laredo. Aguarde, não perca, vai ser muito bom. Bem-vindo de volta ao nosso programa Saúde e Bem-Estar. Estamos recebendo a nossa colega, a nossa queridíssima amiga, a doutora Fernanda Laredo. Fernandinha, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Cleiton. A gente vai ter uma conversa informal, né, sobre... eu gostaria muito que você falasse para o nosso telespectador sobre uma doença que assola milhões de brasileiros, né, e milhares de paraenses, que é o diabetes mellitus, né? Que doença é essa, Fernanda, que muitas vezes se descobre tardiamente, com complicações? Qual é um conceito mais simples, mais fácil de chegar lá no interior? O diabetes é uma doença multifatorial, que tem vários fatores envolvidos. Infelizmente, está só numa crescente. A nossa população está cada vez mais agregando fatores de risco e isso lá na frente culmina com o mau funcionamento do nosso pâncreas, com uma secreção errada, com resistência insulínica, que é a dificuldade da ação da nossa insulina. E isso, vários fatores estão arrolados para atrapalhar esse bom funcionamento. É o sedentarismo, é o estresse, é a má alimentação, fatores genéticos e o principal de tudo, a obesidade, que é o nosso grande problema. Com isso, essa quantidade de glicemia aumenta, da glicose no sangue aumenta, e isso funciona como se fosse uma toxina que vai gerando toxicidade nos olhos, na circulação, no coração, nos rins. Isso a longo prazo prejudica a qualidade de vida do paciente, a atividade laborativa dele e pode culminar com a morte. Meu Deus. Você em casa, preste bem atenção, a doutora Fernanda Laredo está nos explicando o mal do diabetes, né? Que é a glicose elevada. E o que é essa doença? Nós temos um pequeno órgão dentro da nossa barriguinha, atrás do nosso estômago, é um órgão tubular, né? Ele tem a cabeça, tem o corpo, tem a cauda, ele é cheio de lobulações e ele fica mais para trás do abdômen, só a cabecinha dele encostada no nosso duodeno, logo depois do estômago. Este órgão, ele tem duas funções, uma endócrina, que é produzir a insulina, o glucagon, que é o antagonismo da insulina, e esse órgão ele tem também função de digestão, ele produz amilase, lipase, enzimas para digerir os nossos alimentos. Então ele tem duas funções. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda sobre o diabetes, que é a elevação da glicose em muitas pessoas, em muitos pacientes, provocado pelo quê? Pela deficiência da insulina, por vários fatores. Primeiramente, ela foi bem feliz em dizer familiar, genético. E nós estamos ajudando, ou melhor, atrapalhando a genética com o sedentarismo, com a obesidade, com a péssima alimentação. Qual é o nosso motivo do nosso programa? É qualidade de vida, é bem-estar, é saúde. E nós estamos destruindo a nossa saúde. O diabetes está crescendo a cada dia. Hoje, se a doutora me permite falar, a principal causa, em segundo lugar, a principal causa de amputação no Brasil, em primeiro lugar, acidente, em segundo lugar, o diabetes, né? Uma das principais causas de cegueira também. A principal causa, né, de já cegueira é a principal causa. Então, veja, gente, o diabetes é uma doença que nós estamos provocando. Se você pode evitar uma coisa, por que você não faz? Por que você não educa os seus filhos sem tomar refrigerante? Por que você não educa o seu filho com comida menos industrializada? Por que você não educa o teu filho dando exemplo, fazendo exercícios físicos, atividades? Então, Fernanda, o diabetes é uma doença grave, como nós sabemos, né? Você trata isso no dia a dia e essa glicose alta, essa insulina baixa ou alta muitas vezes, quais são as consequências nos olhos, nos nossos rins, no nosso coração, nos nossos nervos? O que isso causa metabolicamente?
Então, em relação a essa glicemia alta, ela funciona como se fosse realmente uma toxicidade muito grande, que geram radicais livres, que geram o que a gente chama de AGEs, né, que são radicais que justamente vão agredindo, vão destruindo esse nervo. E isso a longo prazo, o paciente muitas vezes no início da doença não tem muitos sintomas e ele literalmente ele não dá valor, porque por ser uma doença silenciosa, por ter efeito a longo prazo, o paciente muitas vezes negligencia. E isso a longo prazo na visão pode gerar tanto piora da catarata, maior risco de glaucoma e a retinopatia diabética, que é o nosso grande problema. Em relação à parte renal, ele vai causando microalterações nos glomérulos, que isso a longo prazo pode evoluir para a nefropatia diabética e culminar com a diálise. E nas lesões da parte circulatória, há o mesmo problema que acaba dando tortuosidade nos nossos vasos, que podem evoluir para a amputação. Na parte cardiológica, a gente está vendo uma associação cada vez mais crescente com doença cardiovascular, macrovascular, que isso culmina com infarto, com AVC e piora muito a qualidade de vida do paciente. E isso também, sem contar as causas em relação à negligência do paciente no uso da medicação, no controle regular com o seu médico e principalmente a negação em relação à dieta, ao exercício. Você tocou bem na questão das crianças, porque hoje nós temos muita obesidade infantil. E assim, a gente percebe que isso tem muito a ver com a questão da educação dos pais. Os pais não fazem e as crianças copiam os pais. Sim. Se eles não fazem, eles também, né, as crianças vão fazer as mesmas coisas. Exatamente. E a gente bate muito nessa tecla, a gente tem que tocar na família para que todo mundo mude de vida para melhorar a questão metabólica da família inteira e, consequentemente, evitar a doença. Então, muito bem, você está aprendendo sobre o diabetes com a doutora Fernanda, né? Essa doença horripilante, horrível, difícil de tratar, porque você tem que mexer no âmbito da família, você tem que mexer nos hábitos da família. É muito difícil nós podermos entrar no lar e ajudar a pessoa a fazer uma comida diferente, a fazer a sua compra diferente, a educar o seu filho com exemplo. Então, esse tipo de comportamento, nós médicos não podemos ficar somente sentados no consultório prescrevendo e falando. Eu acho que nós temos que arrumar uma maneira diferente de atingirmos o nosso target, o nosso alvo, que é o paciente, que é a família. A nossa medicina brasileira, ela é uma medicina só de passar remédio. Nós tínhamos que mudar isso é muito difícil. Então veja que a doutora Fernanda está aqui falando de atingir a família, de explicar para os filhos, etc e tal. Isso a gente está tentando fazer com o nosso programa, chegar à sua casa, explicar o que é a doença, os seus conceitos, o seu tratamento e as suas consequências. Você pode evitar essa doença. Fernanda, eu queria que você falasse com muita simplicidade, como você sempre fala, qual é um tratamento, os tipos de diabetes, né? E qual é o tratamento em si hoje do diabetes? Hoje nós avançamos muito em relação à terapêutica dos antidiabéticos orais com o lançamento de várias medicações e isso deu para nós, endocrinologistas, uma certa segurança na longevidade do paciente. Então, além das classes tradicionais, né, das biguanidas, que são as metforminas, as sulfonilureias que quase já estão praticamente abandonadas por justamente forçar muito o nosso pâncreas, a gente praticamente já não está mais usando as sulfonilureias. Mas as outras classes de inibidores da GLP-1, né, e agora uma medicação nova, que é uma medicação que age justamente no SGLT4, que excreta todo o excesso de carboidrato, em torno de 78 gramas, via renal. E isso ajuda bastante a gente, porque querendo ou não, a gente fica contando carboidrato de toda a alimentação e isso dá uma certa flexibilidade para a gente. Isso assim, falando de diabético tipo 2. Além das insulinas, que agora nós temos insulinas com meia-vida mais longa, com menor risco de hipoglicemia, menor ganho de peso. E isso faz com que o paciente seja menos resistente a ser insulinizado. Sem contar as terapêuticas agora com a questão da cirurgia que nos viabilizou, paciente que tomava 4, 5 classes de medicamentos e agora quando não tem boa resposta que vai para a cirurgia, ainda que ele não fique 100%, mas só de diminuir a quantidade de medicamento, isso do ponto de vista até econômico, para ele já valeu a pena. Entendeu? Já dá mais flexibilidade em relação à alimentação, mas sempre com o foco de mudar a nossa alimentação, porque não adianta fazer cirurgia, tomar remédios top de linha se o paciente ainda mantém os erros básicos do tripé, que é dieta e exercício e a medicação. Então essas novas classes melhoraram muito. Ainda tem um custo elevado, mas quando você põe na ponta do lápis os benefícios que ela te proporciona, vale muito a pena.
Então melhorou bastante mesmo nossas classes de medicamentos. Principalmente essas que agem a nível renal, que são as incretinas, a nível, intestinal, que são as incretinas, elas melhoraram muito. E sem contar que elas conseguem poupar as células beta-pancreáticas, ou pelo menos evitar a evolução da doença. E algumas drogas, alguns estudos já mostram até a melhoria de algumas células beta-pancreáticas. Então veja você em casa que o diabetes, o tratamento está evoluindo. Nós temos dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquela criança que já nasce com um carimbo, vai ser diabético, e ela descobre muito precocemente, ela vai ser diabética o resto da vida. Essa criança vai tomar insulina, essa criança fica dependente da insulina, ela é habituada a viver um padrão de vida, de fazer a sua glicemia diariamente, de fazer as injeções com a sua canetinha de insulina. Então, isso aí é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é esse provocado por nós, pelo nosso mau hábito, pela nossa alimentação industrializada, pelo açúcar em excesso, pela falta de exercício físico. E esse diabetes tipo 2 a maior parte dos pacientes são diabéticos tipo 2. É isso que a doutora Fernanda está tentando passar para você em casa, para você evitar, para você se cuidar. A glicemia elevada, ela muitas vezes não dá sintomas, ela fica inaparente, o paciente não sente nada, está ali tranquilo, mas depois de anos e anos ele vem a ter algum problema cardiológico, renal, neurológico e etc. Então veja que o diabetes tipo 1, o tratamento é um pouco mais complicado, o diabetes tipo 2 tem medicamentos, tem tratamento. Então estávamos no congresso em Viena, o Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica, um congresso muito grande, e hoje nós sabemos que a cirurgia metabólica é uma realidade mundial, com protocolos, com indicações, com resultados muito bons, né? Com cerca de 70%, 75% de cura do diabetes. Nós temos aí 20%, 25% que ainda ficam beirando. Nós temos um paciente em comum que está tendo um tipo de problema do emagrecimento acentuado, etc. Ele que está emagrecendo não é pela cirurgia, é pelo diabetes que está voltando. E ele quer desfazer a cirurgia, ele vai continuar diabético. Eu vou desfazer a cirurgia dele e ele vai continuar diabético e vai continuar emagrecendo. Então veja você que existe um alento, nós estamos procurando melhorar. Então você faça a sua parte, você procure a sua saúde. Ela não vem para você, você tem que correr atrás dela, correr literalmente. Voltamos daqui a pouco com a doutora Fernanda Laredo. Você em casa, bem-vindos, estamos de volta com a doutora Fernanda Laredo. Falamos agora há pouco com você no outro bloco sobre diabetes. Então, leia, preste atenção, aprenda o que nós tentamos passar para você, você com seus filhos, com a sua esposa. Discuta, vocês estão comendo correto? Estão fazendo alguma atividade, uma caminhadinha que seja? Acordou de manhã, fez a sua oração, fez a sua caminhada? Hoje é domingo, faça a sua atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Converse com a sua esposa, com o vizinho, com o seu médico amigo. Peça opinião sobre a alimentação, sobre o café da manhã, sobre o seu almoço, o seu desjejum, sobre os seus lanches. Coma saudável. Evite as doenças preveníveis, evitáveis. Elas são devastadoras. E vamos falar agora, de volta com a doutora Fernanda, sobre a tireoide. Doutora Fernanda Laredo, que órgão é esse? Onde ele está? Qual a importância desse órgão? Que doenças que tem nesse órgão que todo mundo fala, eu tenho tireoide, eu tenho tireoide. A tireoide é um órgão que fica aqui nessa região do pescoço, no formato de borboleta, que produz um hormônio. Esse hormônio ele é fundamental para várias situações do seu organismo. Ele é como se fosse um coordenador, tanto em relação à questão de pele, cabelo, intestino, osso, humor, a parte neurológica, e ele é muito importante. E algumas doenças podem realmente atrapalhar o bom funcionamento desta glândula, ou de causa autoimune, ou às vezes algum quadro viral fazendo as tireoidites que poderão ou não deixar sequelas, a questão dos nódulos, dos cistos e até mesmo o câncer, que pode ter relacionado a isso. Essa glândula produz esse hormônio, e esse hormônio tem que estar na quantidade certa. Tanto o excesso quanto a falta geram uma doença, que seria o hiper, que é o excesso, e o hipo, que é a falta do hormônio. Certo. Então, você que tem esse órgãozinho, tipo uma borboleta aqui no seu pescocinho, que é a tireoide, que é um órgão muito importante, é um órgão que ele controla... E que todos nós temos. Todos nós temos, bem observado, graças a Deus, né? Exceto aquelas pessoas que tiram a tireoide. Você, então, que tem esse órgão maravilhoso, ele é um coordenador, ele é o
orientador do metabolismo de cada órgão, ele que mantém o cérebro trabalhando numa quantidade de volume legal, que faz o teu coração bater no número certo direitinho, que faz equilibrar, que faz o teu metabolismo, que é gastar caloria ou guardar caloria, ficar num volume legal. Portanto, se você tem o hipotireoidismo, ela vai nos explicar agora quais são os sintomas, os sinais, qual é o tratamento do hipotireoidismo, que eu também tenho, doutora Fernanda que descobriu e me trata até hoje. E o que é o hipertireoidismo? Então, Fernanda, por favor, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tratamento. O hipo, como eu falei, é que por alguma doença, algum fator autoimune, algum quadro viral, pode prejudicar o bom funcionamento da glândula e, consequentemente, prejudicar o funcionamento da produção desse hormônio. A falta desse hormônio mexe com a questão do cabelo, podendo gerar queda de cabelo, deixando a pele mais seca, flutuações em relação ao humor, maior risco de depressão, a parte até mesmo em relação como deixa o metabolismo mais lento, o paciente retém um pouco mais de líquido, fica mais indisposto, cansado, fadigado, mexe também até com a questão da parte cardiológica, aumenta os lípides, principalmente o LDL, e tudo isso pode culminar até mesmo nos casos mais graves, até num coma mixedematoso. Hoje, com o advento dos exames, a popularização dos pacientes fazerem os exames, graças a Deus a gente está vendo bem menos isso. O paciente hoje já faz com mais frequência as dosagens dos basais tiroidianos e um ultrassom de tireoide. O hiper já é o contrário, já é o excesso desse hormônio. E isso pode gerar uma perda de peso muito grande, mexe também com a questão óssea, porque como acelera o metabolismo, o turnover ósseo pode ser prejudicado, isso pode culminar com osteoporose. Também mexe com a questão do cabelo, com queda, em relação à unha, deixa o paciente extremamente irritado, ele sente as palpitações com muita intensidade, isso pode evoluir para uma arritmia, isso é uma das causas até de morte ou de alterações de tromboembolismo por mexer com fibrilação atrial, etc. Graças a Deus, como eu falei, hoje nós já fazemos um diagnóstico precoce, os casos mais graves já são uma raridade, mas nós temos muita alteração tiroidiana hoje e vários fatores estão arrolados com as possibilidades, além dos fatores genéticos, quadros virais, até mesmo o uso para fazer a mamografia, a radiação na mamografia, que pode gerar uma toxicidade em relação à glândula e ela culminar com alguma alteração, principalmente nos pacientes predispostos. Sem contar o uso de algumas medicações, alguns antiarrítmicos, que isso, na verdade, acabou nos pacientes predispostos, pode evoluir tanto para o hipo quanto para o hiper. Ambos têm tratamento, que se o paciente fizer um diagnóstico precoce, tem um resultado satisfatório, o paciente consegue conviver plenamente com a doença. Conviver, ou seja, não tem uma cura definitiva, não tem assim, eu vou ficar com hipotireoidismo o resto da vida, vou ter que tomar remédio. Para o resto da vida. Até então, sim. Muitos pacientes pensam, quando eles vão passar em consulta, eles acham que eles podem operar para se livrar da doença. Não, doutora, eu quero me operar porque eu não quero mais ter esse problema. Isso não existe. Existe quando a causa é câncer e ainda assim o paciente, ainda que opere, ele vai gerar uma dependência da reposição hormonal para o resto da vida. Mas a cura nós não temos, porque essa glândula é vital para a gente. Diferente da parte ginecológica, que quando chega uma faixa etária, a mulher perde a produção hormonal e algumas repõem, outras não repõem, mas podem conviver sem o hormônio. Aqui não, aqui é uma doença. A desregulação para mais ou para menos, o paciente precisa ser tratado e esse tratamento é para o resto da vida. Tanto que eu costumo avisar para os pacientes. É uma doença que pode assolar tanto a criança, o homem, a mulher, o adulto, o paciente mais velho, principalmente o paciente mais velho, que com a questão do envelhecimento, a glândula também envelhece e a produção certamente vai ficar prejudicada. Ela incide mais nas mulheres, nos homens, mais nas mulheres? Isso, né? É mais nas mulheres, é uma doença mais feminina, realmente, e isso está ligado à questão hormonal realmente. Mas hoje nós já vemos muito homens, inclusive existe até, a gente costuma dizer que nos homens acaba sendo um pouquinho mais grave, talvez por os homens não terem tanto a questão, a flutuação hormonal ser muito mais intensa, ou vocês não estão tão adaptados, a gente não entende bem ainda por que o paciente o masculino ele sente muito mais. Certo, entendeu? Então nós falamos do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, a doutora Fernanda esclareceu para você, é uma doença de diagnóstico simples, até fácil, com uma clínica muito rica, cheia de sinais, sintomas, né, que chamam a atenção, que nos
que nos remete a várias patologias. Então nós temos que prestar atenção nessa doença, dessa glândula tão importante que é a tireoide. Eu queria perguntar a Fernanda, nós já entrevistamos outros colegas, sobre tratamento hormonal do homem, né? A gente tem a mulher na menopausa, você comentou agora, eu vou pegar esse gancho, do tratamento hormonal do homem. O homem com 40, 50 anos tem um decréscimo, tem aquela síndrome, né, da diminuição hormonal da testosterona e outros hormônios. E hoje, o que a endocrinologia se posiciona em relação à reposição hormonal masculina, Fernanda? Então, existe, inclusive, isso é uma entidade chamada DAEM, que é a doença androgênica do envelhecimento masculino, que realmente, a partir dos 40 anos, nós temos uma queda progressiva da testosterona. E você há de convir, Cleiton, que hoje um homem de 40 anos é diferente de um homem de 40 anos de 40 anos atrás. Em relação à questão da parte laborativa, em relação à questão da vida sexual, enfim. Então, existe a endocrinologia realmente, se tiver dentro dos parâmetros de baixa da testosterona, nós reconhecemos que tem que ser feita a reposição. Hoje em dia, essa entidade ela é pré-estabelecida. Recentemente, participei de um congresso junto com urologistas. E foi muito bom, porque nós trocamos ideias em relação a isso. O homem, muitas vezes, ele não vai ao endócrino por vergonha, por tabu. Vai no o uro não tem a mesma abordagem que nós. Mas isso até era uma certa ignorância nossa, achar que só precisava de reposição a mulher. Ora, se ambos têm hormônio, se ambos com ao envelhecer caem, a gente certamente precisa repor para os dois. Até porque isso melhora não só a questão sexual, o ganho de massa muscular, a disposição, a pele, a memória. Entendeu? Então, o DAEM hoje, que é essa doença do envelhecimento hormonal masculino, é uma entidade que tem que ser tratada. Nós estamos tratando por melhorar em vários aspectos a qualidade de vida do paciente, sem dúvida nenhuma. Existe um protocolo de reposição hormonal masculino, porque, assim, baseia-se em quê? Quantos % diminuiu o cara de 45 anos? Tá? Em média, a partir muscular, como é que é? Cremes... Existe justamente isso, a partir dos 40 existe uma queda de 1%, mas isso depende do teu estilo de vida. Um paciente que fez exercício ao longo da vida, o paciente que era tabagista, o paciente que está obeso, a obesidade também implica no decréscimo hormonal, entendeu? Pela conversão em estrogênio. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, flutua muito os valores, mas em média, existem as taxas que a gente considera. Você tem que dosar tanto a testosterona total, livre e a biodisponível. E aí você já avalia esses patamares, os níveis de testosterona todos abaixo de 200 deverão ser tratados. Desde que a testo livre também esteja alterada, a testo total, a gente faz um cálculo. Fazemos também a densidade mineral óssea, avaliamos também a sarcopenia, que é a distribuição da massa muscular no corpo do paciente, que isso é muito importante, porque a testosterona, você que tem a deficiência, você fica mais fraco, não tem força, a sua disposição diminui. E existe tratamento tanto injetável, e foi lançado até recentemente no Brasil um gel com uma resposta muito boa. Isso, homem é bem assim, para creme, a gente é meio difícil, geralmente a adesão melhor acaba sendo as formas injetáveis, que também tem uma opção trimestral que mantém um nível a cada 3 meses, de uns níveis estáveis de testosterona, dando mais uma certa flexibilidade para o paciente para não estar usando todo dia uma medicação. Mas as formas de gel têm um resultado muito bom. E eu consigo até, digamos assim, até individualizar a necessidade, porque eu posso usar uma vez ao dia, mais 1 ml maior, e aí eu consigo adequar com a sua realidade. Eu costumo te dizer que tem uma frase que eu assisti de uma aula que ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas têm muito medo de testosterona e câncer de próstata. E ele costumava dizer assim, esse professor que a gente assistiu a aula, que se testosterona desse câncer, a gente não tinha maior incidência na velhice. Porque é a fase que menos tem testo. Decresce, exatamente. Então, assim, para nos tirar esse tabu, esse mito, esse medo, para deixar os pacientes poderem chegar a ter acesso a um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Que isso faz com que você tenha mais disposição, isso melhora a qualidade óssea, isso melhora a cabeça do paciente. E hoje a gente já, graças a Deus, já melhorou muito em relação a isso, tanto na opção terapêutica quanto na adesão do paciente. Poxa, que bom. Então, veja você em casa que nós estamos aqui conversando com a doutora Fernanda Laredo, estamos vendo cair um tabu de 50, 60 anos da medicina. Nos últimos 5, 10 anos, esse tabu, essa cortina negra
que era a testosterona, a reposição hormonal masculina vem caindo aos poucos. Agora já existem esses encontros dos andrologistas, urologistas, endocrinologistas sobre a testosterona. E a gente fica muito feliz, né, porque a longevidade do homem, a qualidade de vida do homem, do ser humano como um todo, ela vai ser melhor, né? Esse homem de 40, 50 anos que há 50 anos atrás era um idoso, era velho, hoje um homem de 40, 50 anos, ele tem vitalidade, ele trabalha, ele tem produtividade, né? Eu me insiro vamos dizer assim, nesse quadro, né, de quase vovô, mas eu fico feliz que a testosterona está vindo ganhar uma força muito grande. Eu queria dar um beijo em você em casa, agradecer a Fernanda Laredo por ter vindo aqui no nosso estúdio, aqui em casa, no nosso cantinho do café. A gente está presenteando ela com a nossa caneca personalizada. Você em casa, acorde de manhã cedo, faça a sua oração, né? Pense no seu café da manhã, no seu dia, pense na sua segunda-feira, na sua terça, planeje a sua semana, planeje o seu dia, né, com a sua família, converse, se abracem, troquem carinhos. O amor é muito gostoso, você sentir a família. Veja o sol lá fora, que lindo que está. Então sinta a vida. Vida é muito bom, qualidade de vida melhor ainda e saúde é tudo pra gente. Um beijo no coração e você em casa. Muito obrigado, Fernanda Laredo. Obrigada também pelo convite. De nada, meu amor. Obrigada. Um abraço.